muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, continuar aqui a nossa programação nesta semana especial aí do Mesa de Debates, que é a realização aí das trocas de ideias, digamos assim, né, que a gente costuma fazer todo o final do ano, né? Já começou, né, a ser uma tradição aí do nosso canal. E vamos continuar com a nossa semana, né, que é fazer o balanço do primeiro ano do governo Lula, né, do Lula 3 ou do Lula Alckmin. E para continuar aí as nossas discussões aqui nos nossos debates, convidei aqui o Douglas do PPRI e o Rodrigo, né, do LOI. Era para estar presente também o Renato do SOB, mas aí infelizmente não conseguiu, né, entrar. Então, cada um vai ter 15 minutos de fala inicial e 15 minutos de fala de considerações finais. Então, a gente pode começar já. Começo aí a palavra pro Douglas, né, fazer os 15 minutos primeiro aí de apresentação. Então, Douglas, fique à vontade aí para fazer o primeiro ano aí do balanço do governo Lula. Olá, boa noite, Guilherme. Boa noite, Rodrigo. Obrigado, Guilherme, pelo convite, né, do canal para que esse debate ocorra. Como outras organizações de esquerda, o PPRI, o Partido Proletário Revolucionário Internacionalista, tem atuado nos movimentos e tem analisado desde as eleições de 2022 a situação desse novo governo burguês. E eu acho que essa é a primeira consideração que tem que ser feita para iniciar qualquer balanço, né, é a partir da sua caracterização. E essa caracterização tem que ser muito clara, porque, infelizmente, a partir das eleições de 2022 e do próprio processo eleitoral como ocorreu, em geral, as esquerdas embarcaram na frente ampla burguesa, né? A partir da defesa das liberdades democráticas e da democracia de forma abstrata, embarcaram na defesa da chapa Lula-Alckmin, e dessa ampla frente burguesa que se colocava contra a coligação do Bolsonaro. E aí eu gostaria de utilizar esse tempo para poder falar de dois aspectos. Esses relacionados às esquerdas e como que elas têm tido a luta política, que em última instância a gente faz o debate, faz a reflexão, porque a gente espera a atuação política, né? E em relação ao que dá base para essa caracterização de um governo burguês, a partir dessa frente ampla burguesa, em um momento em que a burguesia nacional e internacional se direitiza, porque esse nos parece uma caracterização muito importante. O que significa a direitização da burguesia e o que isso impacta nos diferentes governos, seja aqueles governos que se pintam de esquerda, ou dos trabalhadores, ou algo assim parecido, ou daqueles que se colocam como governos da direita, conservadores, populistas, direitistas. E aí, qual que é a base, né? Essa é a primeira parte da exposição. É olhar para que esse governo efetivamente fez durante esse ano. E o que ele fez em termos de política macroeconômica. E aí, nesse sentido, a caracterização do governo é bastante clara para quem olha para os números. Para quem olha, por exemplo, que com o aumento da dívida pública, o governo deve pagar esse ano mais de 800 bilhões de juros para a dívida pública. Muito mais do que o governo Bolsonaro pagou nos 2 últimos anos. Que esse governo aprovou a renovação do Plano Safra, que essencialmente ajuda ao grande capital voltado ao agronegócio, né, à agroindústria, no valor de 147 bilhões, que ele aprovou o arcabouço fiscal, que tem como objetivo cortar gastos dos serviços sociais, e que ele manteve concretamente, desde a PEC da transição e agora na nova proposta de lei orçamentária,
o orçamento para os ministérios ligados aos serviços sociais ultra insignificantes, enquanto mantém esse pagamento enorme, né, gigantesco de juros para a dívida. Então, quando se olha, por exemplo, para o orçamento do Ministério de Igualdade Racial ou do Ministério da Cultura e compara só, por exemplo, com as emendas de comissão, que são as emendas parlamentares, que no governo Bolsonaro eram tão criticadas por serem o chamado orçamento secreto, você verifica qual é a prioridade do governo. Hoje, em especial, pensando nessa política econômica, ela é um dia bem importante, porque em todos os jornais apareceu, por exemplo, que o governo foi derrotado, porque a Câmara derrubou 2 vetos do governo. Um em relação à desoneração da folha de pagamento de 17 setores produtivos, que deve significar uma não tributação em 20 bilhões para o governo, e também foi derrotado teve derrubado o seu veto em relação ao marco temporal das terras indígenas. Mas, ao mesmo tempo que isso ocorre, o governo apresenta, né, e articula a votação de uma medida provisória, a 1185, que tem como objetivo arrecadar 35 bilhões em 2024 e cerca de 130, 135 bilhões nos próximos 4 anos. Obviamente que a derrubada do veto em relação à desoneração significa que o governo vai ter 20 bilhões a menos para depositar na conta da dívida pública, né, no escoamento dos recursos para a dívida pública. Mas ele contrapõe isso a essa medida provisória e mantendo a sua base a partir desse rico dinheiro também que se deposita aí para os deputados por meio das emendas parlamentares. Então, quando você olha para a macro política econômica, quando você observa para onde que vai de fato o dinheiro que o Estado arrecada, você não tem nenhuma dúvida que esse governo é pró-imperialista, pró-capital financeiro, pró-grande capital nacional e internacional. E que todo o palavreado e discurso em torno dos direitos humanos, das políticas identitárias, do desenvolvimento econômico, de um certo neodesenvolvimentismo que o Geraldo Alckmin, o mesmo que quer privatizar as prisões, chegou a defender ao longo do ano, tudo isso é nada mais do que palavreado. Porque quando você observa os números, quando você observa a realidade em que esse orçamento é dirigido, você tem certeza que esse governo não é sequer todas as frações burguesas que existem no país, mas das grandes frações, né, do grande capital e, sobretudo, dirigido ao grande capital financeiro, que também se beneficia agora com a proposta de reforma tributária, que a Câmara, e isso as matérias de hoje todas enunciam, deve votar porque o governo abriu mão de outras medidas, como essa da desoneração. E a reforma tributária é essencial dentro dessa macro política econômica, assim como o arcabouço fiscal, porque ela pode centralizar recursos para a União, para o governo federal, tirando inclusive de municípios e estados, e nesse sentido, nessa unificação, nessa centralização, garantir um pagamento maior de juros para a dívida. Porque a gente sabe que desde o início da discussão do arcabouço fiscal, que já foi aprovado, a meta econômica desse governo é zerar o déficit público, ou seja, o que gasta a mais em relação ao que é arrecadado, e permitir o que os governos 1 e 2 do Lula fizeram, que é o superávit primário. Então, além dos recursos que são destinados de forma regular para o pagamento dos juros da dívida, o governo quer reservar 0,5% em 2025 e 1% a mais em 2026 como superávit primário, para que possa ainda depositar mais dinheiro, né, para o capital financeiro, para o sistema bancário, não bancário, mas que estrangula a economia nacional. E aí, quando a gente olha para essa realidade, os demais números do governo em relação à ciência e tecnologia, em relação, por exemplo, a investimento, a gente vê que o governo só faz invernizar a miséria que ele distribui. Por exemplo, se a gente for pensar nas emendas para os parlamentares, que foi tão criticado pelas esquerdas durante o governo Bolsonaro, né, como orçamento secreto,
Só este ano, no presente ano, o governo distribuiu cerca de 40 bilhões. E só nesse último período, desses 40 bilhões, só nesse último mês foram 10 bilhões, para que as propostas prioritárias do governo fossem aprovadas. E entre as propostas prioritárias não está, com certeza, o marco temporal, né, que agora as esquerdas mostram e querem mostrar que significou uma derrota para o governo, como se o governo tivesse se mobilizado de fato, da mesma forma que se mobilizou para aprovar o arcabouço fiscal, do mesmo modo que está se mobilizando para aprovar a MP 1185 ou para aprovar a reforma tributária, como se, né, a base governista estivesse se mobilizando para impedir que o veto do governo, né, em favor do marco temporal, de fato se efetivasse. Não há esse esforço, porque o marco temporal diz respeito a uma das frações, né, diz respeito ao interesse de uma das frações da burguesia nacional, ligada à expansão do agronegócio, ligado à grilagem de terras, e isso pode passar enquanto que medidas econômicas que mantenham esse pagamento de centenas de bilhões de juros deve permanecer sob qualquer custo. Então, esse é um primeiro aspecto, então metade da minha fala. E aí, a partir dessa situação concreta, vou finalizar em 5 minutos, dessa situação concreta, você tem as caracterizações que foram sendo desenvolvidas ao longo de 2022, em torno dessa frente burguesa ampla, que se dizia uma frente em defesa da democracia, das liberdades democráticas, que fez com que a maior parte, a maioria absoluta das esquerdas, sobretudo as esquerdas que são legalizadas, as esquerdas que dirigem os sindicatos e movimentos sindicais, se apoiassem, né, nessa caracterização de governo democrático que surgiria das eleições, para apoiar esse governo. E esse apoio que nasce desde as eleições se estende mesmo para correntes que não chamaram os votos no governo no primeiro e segundo turno. Em 20 de novembro, por exemplo, a CSP com Lutas divulgou um manifesto em que diferentes correntes e organizações políticas de esquerda, mesmo daquelas que não tinham chamado voto no governo, nessa frente ampla, declaravam que o governo Lula e a derrota, né, de Bolsonaro era uma grande e importante vitória dos trabalhadores. Então, essa caracterização pesou fundo nas ações que as centrais sindicais, que os sindicatos, que os movimentos sociais e populares desenvolveram ao longo de 2023. Por exemplo, o governo já entre janeiro e fevereiro, quando discutia o novo salário mínimo, chamou todas as centrais para uma grande negociação para reafirmar o salário mínimo de fome que foi o aprovado. E as centrais ligadas à CTB, à CUT, e mesmo a CSP com Lutas, que participou dessa discussão, garantiram uma legitimidade, um verniz democrático para essa discussão do salário mínimo. Quando você olha para outros setores dos trabalhadores que atuaram ao longo desse ano, como, por exemplo, o funcionalismo público federal, que ficou esperando durante meia dúzia de reuniões ao longo do ano que a mesa nacional de negociação permanente resultasse em algum resultado, não fez qualquer mobilização, né? Não fez qualquer tipo de atuação mais aguerrida, de modo a chamar as assembleias de base, presenciais, de colocar como horizonte as paralisações e greve, pudessem, de fato, se contrapor ao governo. E aí, defender independência de classe diante desse governo burguês, que não é que está em aliança com setores direitistas, mas que foi composto essencialmente por setores direitistas e cuja política é, no fundo, direitista, porque existe uma direitização geral da burguesia em nível nacional e internacional, que esse governo se mantivesse sua governabilidade. Então, um discurso que as esquerdas, à frente dos sindicatos, dos movimentos, das centrais, defendeu ao longo do ano, que é o discurso de que era preciso combater o governo e a direita, no fundo era uma capitulação ao governo. Porque a direita, mesmo em 8 de janeiro, quando de forma farsesca levantou o golpe contra o governo, no fundo não teve nenhum apoio do capital financeiro que sustentou essa campanha e que hoje é para quem o governo dirige sua política econômica. Então, sem apoio de frações de imperialismo, qualquer tentativa de golpe ou da direita golpista era burlesca, era farsesca. Mas as esquerdas se apoiaram nessa
dicotomia em se opor ao governo e opor à direita, para, no fundo, não se opor ao governo, para, no fundo, aceitar e acatar o conjunto de medidas que foram sendo despejadas. Então, o funcionalismo público federal fez isso, as centrais sindicais fizeram isso, as duas federações dos trabalhadores do Correio fizeram isso ao chamar o voto e depois não chamar nenhum tipo de mobilização para resgatar os direitos que tinham sido destruídos em 2020 por Bolsonaro. E a gente viu mais recentemente, para finalizar, como a classe operária tem sido atacada brutalmente nos últimos anos, na pandemia, por meio da MP 936, que diminuiu os salários, que levou depois, foi uma antessala para o desemprego massivo, para o fechamento da Ford, e que este ano teve lá o layoff no meio do ano, apresentado, por exemplo, pela GM, não combatido pelas centrais, inclusive pela Força e pela CSP com Lutas, e que agora teve as demissões apresentadas. E o que fizeram novamente as direções? Acabaram por compactuar com isso ao desmontar o movimento grevista e negociar os PDVs. Isso parece deslocado da crítica ao governo, mas no fundo compõe um conjunto. Porque na medida que o funcionário público federal não levanta o movimento real, na medida que as centrais sindicais compactuam com o salário mínimo de fome, na medida que não se luta pelo emprego, você está auxiliando indiretamente a política do governo e, nesse sentido, sustentando a sua governabilidade de mais esse governo burguês. Obrigado, Guilherme. Maravilha, agradecendo aqui ao Douglas e vamos aí para o outro convidado aqui da nossa mesa, que é o Rodrigo, né, do LOI. Então, Rodrigo, 15 minutos aí, primeiramente, para se apresentar, né, e fazer sua apresentação aí de balanço, né, como que o LOI vê, né, esse primeiro ano do governo Lula 3. Opa, acho que a gente tá com a imagem congelada do Rodrigo. O Douglas do PPRI, saudar o Douglas do PPRI, que é um partido que a gente, inclusive, faz parte de uma frente sindical dentro do SIMPEM, né? E, bom, acho que para começar minha intervenção aqui, minha primeira parte do debate, eu acho interessante a gente analisar que esse governo ele foi eleito por uma frente muito ampla, né? Eu acho que estamos aqui com um problema na imagem do Rodrigo, né? Congelando aqui o tempo dele, né? Depois acho que repõe o tempo do Rodrigo, né? A gente está com a imagem congelada aqui na nossa mesa, né? No dia de hoje. Estou aqui com o Douglas do PPRI, com o Rodrigo, né, do LOI, né? Vamos ver se eu consigo minimamente resolver esse problema, né? Acho que deu uma congelada aqui na imagem do Rodrigo. O tempo dele está congelado, né? Assim como a imagem dele. E, né, enquanto isso, né, passar aqui o Pix do Mesa de Debates, né, quem puder contribuir, né, pro nosso canal, e também se inscrever aqui no canal podcast Mesa de Debates. Acho que o Rodrigo aqui caiu, né? Estamos aqui com a quarta mesa, né, das 6 que vão rolar daqui do nosso canal, né? Rolaram mesas aí na segunda-feira, na terça, na quarta, hoje na quinta vai rolar sexta, sábado, né? Essa aqui é a nossa atividade, né, de ano, né, que o Mesa de Debates promove, né? Que tem um intuito aí de
levantar, né, as discussões, levantar o diferentes. Voltou aqui, né? Como basicamente não interviu, né? Então o tempo dele começa a contar agora. Então, Rodrigo, 15 minutos aí para fazer a sua intervenção. Vamos ver agora, acho que vai dar certo. Bom, não sei se é um problema com a internet aqui. Vocês estão me ouvindo? Travei alguma coisa? Ok. Bom, eu tinha saudado o Douglas, né? Acho que até essa parte ele ouviu, que a gente faz parte de uma frente sindical juntos, né? Junto com o PPRI. E eu comecei fazendo uma análise aqui sobre a frente ampla, né? Que foi uma frente muito ampla que incluiu o centrismo, o reformismo e os setores da burguesia, inclusive ex-bolsonaristas, né? Os bolsonaristas arrependidos que pularam fora do barco quando perceberam que era furada isso. E ainda com esse mundo em ebulição, né? Com tudo que está acontecendo no mundo, a gente já vê como que os interesses dessa frente ampla já estão bem claros aí, e a gente já vê que já tem todos os indícios possíveis que não é do nosso lado que essa frente ampla está posicionada. Bom, não adianta a gente querer falar do governo Lula sem falar da questão internacional, da conjuntura internacional, porque para esse governo é muito importante essa atuação internacional, até para recuperar a autoimagem do Brasil, né? Pelo menos é o que se diz. Então, depois da crise da pandemia, ficou evidenciada, né, ainda mais a decomposição do capitalismo e do imperialismo, que o imperialismo gastou bilhões e bilhões, né, para tentar impedir o colapso da economia, tentou salvaguardar os lucros dessa burguesia imperialista, a revelia das mortes, né, que assolavam os trabalhadores. E agora, diante dessa necessidade de se retomar a atividade econômica a esses patamares anteriores à pandemia, o imperialismo está se vendo diante dessa disputa econômica ferrenha com estados como Rússia e China, que pouco a pouco vão aumentando sua influência sobre áreas que antes eram de total influência desse imperialismo europeu e estadunidense. Né? Aí, para os imperialistas, se impõe o quê? Essa necessidade de subjugar esses ex-estados operários. A gente tem ex-estados operários que estão em processo de assimilação, que se recusam a assumir esse papel que está destinado a eles na divisão do trabalho. Né? Eles não vão ser só fornecedores de matéria-prima, fornecedores de mão de obra barato. Não, eles estão... Isso está em discussão para esses estados em assimilação. Né? Aí, nesse contexto, explode a disputa entre China e Estados Unidos, disputa econômica, que alguns já foram chamar de Guerra Fria Parte 2, né? Quando vai explodir a invasão da Ucrânia pelos russos, que tem a ver com essa disputa direta pela influência no leste europeu, que foi a influência da União Soviética. Né? O genocídio cometido por Israel em Gaza também faz parte desse contexto. Né? Uma vez que os Estados Unidos eles querem reduzir a zero a dependência energética que a Europa tem de Rússia e de Irã. Né? Então, a faixa de Gaza, que está cheia de gás, principalmente, né? O mar que está cheio de gás e petróleo, torna-se uma região importante para se controlar, né? Para os israelenses e para os Estados Unidos. Né? A gente não pode esquecer do que está acontecendo na África, esses golpe atrás de golpe acontecendo ali, ameaça de golpe atrás de ameaça de golpe, né? Ali mais especificamente o imperialismo francês, né? Que está mostrando seu cansaço, está mostrando sua crise, não está dando conta mais de responder a essas crises, né, essa população desses lugares, e vai dando esse espaço para esse oportunismo, né, desses grupos locais aí, essas burguesias e pequenas burguesias locais que vão se degladiando para controlar esses territórios que são ricos, né, em fontes minerais e tal. Né, e para completar, né, diante de um monte, a gente tem agora essa crise Venezuela e Guiana aqui do lado, que já é uma antiga disputa, né? Mas que o Maduro requentou agora que descobriram que tem petróleo para caramba lá. E o Maduro resolveu, até de uma maneira meio populista, né? Também está próximas eleições lá, precisa ter um elemento para exacerbar o nacionalismo ali, enfim. E diante de todas essas crises que vão se sobrepondo, né? E que acabam se relacionando, a gente vê essa dificuldade que o imperialismo tem e dos seus organismos internacionais aí, FMI, ONU, etc., né, de manter essa semicolônia sob controle. Né, diante de golpes, avanços militares, e é bom
caracterizar aqui, a militarização está muito forte, a gente percebe esse movimento das semicolônias tentando se realocar, né? Aí que o Brasil entra, elas estão tentando se realocar, aproveitar essa oportunidade de se realocar dentro desse sistema para alcançar alguma posição mais favorável para si, geopoliticamente, dentro do comércio global. Então, diante desse conjuntura toda, um governo de consenso e de contenção das massas, como já vem se apresentando o governo Lula, já foi o governo 1 e o governo 2, agora o 3 mais ainda, como eu vou analisar mais para frente, já se torna muito útil para o imperialismo, né? Porque dentro da perspectiva de se manter algum controle sobre as semicolônias, né, é sempre bom ter alguém dentro das semicolônias que vai cumprir esse papel, já que o imperialismo está preocupado aí com as ações militares pesadas aí em África, Oriente Médio, na própria Europa, né? Bom, então, esse governo eleito com apoio de parte importante da burguesia e com esse apoio irrestrito do imperialismo, porque até os deputados norte-americanos até lei aprovaram que não ia ter nenhuma intervenção na eleição, né, para garantir que o Lula seja eleito. Esse governo busca atuar para recuperar a sua relevância diplomática que teve em mandatos anteriores. E, né, por exemplo, agora em dezembro já assumiu a presidência do G20, assumiu a presidência do Mercosul, né, foi negociar ajuda financeira para a Argentina, né, além de buscar investimento para a Amazônia, enfim. Foi até tentar mediar os conflitos lá na Ucrânia e na Palestina, né, e vai ser o mediador agora do conflito desse conflito entre Guiana e Venezuela, né, ou seja, o governo Lula está se colocando como esse interlocutor das semicolônias diante do imperialismo em decadência, né, está cumprindo um papel para o imperialismo que o imperialismo não está dando conta agora, porque está sendo colocado dentro das semicolônias como um inimigo. Então, é um papel importante agora que o Lula vai cumprir, né? E é importante colocar como ele está se colocando também como um forte defensor do fortalecimento desse organismo de dominação, né? Que estão todos já em decomposição, todos em decadência, já não respondem mais, né, às questões mundiais, né, a ONU, o FMI, Banco Mundial, OMC, OCDE, já não respondem mais. E o governo Lula está fazendo esse papel de tentar recuperar esses organismos que são imperialistas, né? E na política interna, o Douglas, ele dissectou muito bem aqui, né? É um cenário de subserviência, principalmente ao centrão do Lira, né? São ministérios que já foram cedidos, partidos ligados fortemente ao governo Bolsonaro, né? Vídeo ministério com PP, com republicanos, com União Brasil, né? E aí, isso já, só essa questão dos ministérios já evidencia que a frente ampla com a burguesia, ela não tem limites com a burguesia. Com o governo eleito, né, com grande foco em pautas sociais identitárias, né, teve até aquela posse emocionante com representantes de minorias oprimidas e tal, né, a política real está se expressando de outra forma, né? Está se expressando com o avanço e a consolidação e regulamentação também de diversos ataques aos trabalhadores, né? Só se a gente for pensar que lá nos primeiros atos do governo, já no começo do ano, a gente teve a tramitação bem sucedida do arcabouço fiscal do Haddad, né? Essa repaginação aí do teto de gastos do Temer, né? Que permite uma flexibilização maior para algumas políticas de transferência de renda. Isso vai ser muito importante, né? Porque se a gente tem um governo não de conciliação, mas de contenção, a política de transferência de renda precisa ser mantida a todo custo. Então, o arcabouço fiscal foi importante nisso, porque você mantém o teto de gastos, mas também você possibilita políticas como Bolsa Família. E um marco temporal que talvez seja o mais criminoso de todos, né? Que vai permitir a expulsão de comunidades indígenas, comunidades originárias inteiras de territórios, e já um claro aceno positivo aí para o agronegócio e para a mineração. O agronegócio, que é talvez o principal setor da burguesia brasileira, né? E é talvez o grande palanque político do Bolsonaro, né? Isso não é à toa. E assim, eu sou professor, então não tem como a gente deixar de citar o ensino médio, o novo ensino médio, né? Que é uma política de Estado, não é política de governo que vem desde a década de 90, passou por todos esses governos, foi discutido, foi deliberado e foi aplicando da forma nefasta que é, né? Que da forma nefasta que está sendo aplicado. E a única política que foi aplicada por esse governo foi
adiamento, foi a adiação do Enem, a aplicação do Enem, que segue seguindo as diretrizes do novo ensino médio. Mas, de fato, nada vai ser colocado. É um governo privatista mesmo da educação. Então, acho que eu vou encerrar minha primeira parte aqui, depois eu quero discutir bastante o papel dos grupos reformistas, né, das burocracias sindicais, mas, objetivamente, o que a gente está observando aqui, depois dessa explanação, também com que o Douglas explanou muito bem, a gente teve nesse primeiro ano de mandato desse governo essa tentativa de recolocação do Brasil, né, usando o Lula como principal interlocutor das semicolônias, com o imperialismo, né, fortalecendo esses organismos todos decadentes do imperialismo, né, e internamente esse forte movimento de reaproximação com a burguesia, acenando a cena para o mercado financeiro, para o agronegócio, para as indústrias, né, e se mostrando o mais palatável possível, isso desde que o Lula foi solto, né, antes da eleição, todo o movimento do petismo foi se colocar como o mais palatável possível para gerenciar os negócios da burguesia. Então, por enquanto é isso. Ok, você tem mais 4 minutos aí de fala, Rodrigo. Mas se você não quiser usar, começar, pode usar, mas senão a gente segue o barco e você faz o uso aí dos seus 15 minutos de fala final. Então, vamos aí continuar para a segunda parte aqui do nosso debate, né? Que é os 15 minutos, né, de cada um participante tem aqui, né, para fazer suas considerações finais e colocar mais elementos aí no debate que nós estamos fazendo. Então vamos fazer diferente. Então, já que o Douglas foi o primeiro e o Rodrigo foi o segundo, então o Rodrigo, né, continua aí fazendo a sua fala e o Douglas, né, finaliza. Então, Rodrigo, 15 minutos aí para fazer as suas considerações finais. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu falei bastante, né? Bom, diante dessa conjuntura toda, né, a gente tem que entender qual que é o papel da luta de classes disso, né? Afinal, Marx já falava que a luta de classes é o motor da história, né? E, bom, o avanço da organização dos trabalhadores, né, de uma forma classista, independente, pode frear esse avanço desses ataques, seja qual for o governo, né? Mas o que acontece? Diante disso, a gente tem as burocracias sindicais, o reformismo, né, que eles têm cumprido o papel que é nefasto para a desmobilização dos trabalhadores. E analisando dessa forma, né, quando a gente vai analisar a classe trabalhadora em geral, a gente percebe que tem um retrocesso no nível de consciência, né, que a classe trabalhadora passa, que vem sendo impulsionado pela renúncia da luta pelas direções políticas e sindicais de classe, seja dos partidos de esquerda, PSOL, PT e outros, né, em prol da atuação por dentro do regime do regime democrático burguês. O que é isso, né? Isso vai levando amplos setores da classe trabalhadora que vai se convencer que por meio do voto a gente vai alcançar mudanças concretas na realidade, né? Esse movimento ele vai se convertendo em derrota e recuo da luta que é necessária, né? Que não está sendo erguida essa luta para derrotar os ataques do governo e esse assento reacionário que tanto se discute, que tanto se tem medo do reacionarismo, do bolsonarismo, desse suposto fascismo, né? Então, a gente tem que considerar também um profundo processo de desindustrialização que vem se desenrolando no Brasil há décadas, né? Que se intensifica nessa atual conjuntura que a gente está vendo. E ainda levamos em conta que a aplicação dessas reformas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, em seguida vem aí reforma tributária também, né? Que já está na lista aí. Isso tem lançado um contingente enorme de trabalhadores para a informalidade e para a uberização, né? Ou seja, os trabalhadores desestruturados, desorganizados, sem uma direção que leve para o caminho certo, né? Direções classistas independentes, eles vão ser cooptados em sua consciência por ideologias de, sei lá, teologia da prosperidade, né? Sempre vai ter alguém para ocupar esse vácuo. Se você não tem uma direção revolucionária, uma direção classista independente, vai ter alguém. Então vai ter
a igreja, vai ter essa crença no empreendedorismo, no individualismo, né? As soluções meritocráticas, sempre as soluções meritocráticas. As burocracias sindicais, né, já são braço da burguesia, braço dos governos e das burguesias, das nossas fileiras, né? Elas já cumprem seu papel de freio de luta de classes faz tempo. Então, durante o governo Bolsonaro, eles estavam enclausurados, né? E aprofundaram sua burocratização, se afastaram da luta nas ruas, né? Se afastaram dos métodos próprios de luta da classe trabalhadora. Eles se aproximam do governo federal agora, com a eleição, né? Em busca de algum financiamento político para suas empreitadas eleitorais e vão levando o conjunto dos trabalhadores para uma noção de que a única saída são as eleições burguesas, né? Já nessa reflexão que eu fiz anteriormente. Até direções que historicamente têm divergências com o petismo, aí eu vou citar o presidente do sindicato que eu milito, que é o Cláudio Fonseca no SIMPEM, ele, uma divergência histórica com o PT, né? Ele foi expulso do PCdoB porque ele fez uma votação contra o governo da Marta, quando a Marta foi prefeita. Ele está se aproximando novamente do governismo, né? Próximas eleições, ano que vem temos eleições para prefeito e vereador, né? Voltando para o PCdoB que tinha expulso ele. E, enfim, as centrais, a mesma coisa. Já o reformismo, e aí a gente vai falar direto das direções de PT e PSOL, esses já não cumprem mais papel nenhum progressista. A gente tem que deixar claro isso. Eles já fazem papel de retaguarda na luta, né? Eles passaram 4 anos do governo Bolsonaro sem se manifestar. Quando iam para as ruas, né, como é o caso, alguns atos que o Boulos chamava, né, qualquer tentativa de ação direta, alguma ação mais radicalizada já era repudiada e os ativistas eram denunciados para a polícia, né? Em suma, o reformismo blindou o governo Bolsonaro, né? Estava ocupado unicamente em fazer campanha eleitoral, né? Não mobilizou as massas, nem mesmo para a política do impeachment, nem mesmo para essa política burguesa do impeachment, né? Que teve uma oportunidade durante a CPI da pandemia, não mobilizaram, né? Foi uma diretriz do próprio PT, né? Que não era para chamar impeachment, que impeachment é golpe, sei lá, mas não foi uma diretriz do PT que isso não devia ser pedido. Nessa atuada, partidos políticos, movimentos sociais, eles foram se engajando fortemente nas campanhas eleitorais e agora, com o Lula eleito, né, eles já estão organicamente dentro dos governos. Estão flertando ali com o poder político e também com as burocracias sindicais. Então, esse reformismo que era oposição, agora eles já estão flertando com as burocracias. Eles já não são mais tão oposição assim. Alguns já fazem parte das chapas de diretoria, né? Alguns ajudaram essas diretorias a se elegerem, essas burocracias já a se manterem, e outros vão se aproximando, né? Deixaram de ser vanguarda. Já cumprem um papel de retaguarda aqui. Quando vão usar as ruas ou os sindicatos, o foco vai ser eleitoral, né? Estão abdicando há tempo de uma política classista para defender essa frente ampla com a burguesia, com unhas e dentes, né? Estão se tornando, junto com a burocracia, um muro de contenção para essas políticas de ataque, em nome de combater essa volta do suposto fascismo, né? Estão se tornando reacionários, esse é o fato. É uma política traidora que tem de ser combatida fortemente em nossas fileiras. A gente precisa recuperar os nossos métodos de luta e o classismo dentro dos nossos instrumentos, né? O centrismo trotskista aí, né? Aí a gente fala de tantas organizações, inclusive, se lançaram de cabeça na campanha pela eleição do Lula, né? Em nome dessa luta contra a ultradireita, fascista, bolsonarista. E agora, diante dessa conjuntura internacional que a gente falou antes, né? Eles tentam exigir do imperialismo que deixe de ser imperialista, ou seja, que deixe de explorar como colonizadores, como imperialistas que eles são, né? E nacionalmente eles continuam fazendo exigências ao Estado, como se o Estado que está em decomposição ainda fosse um espaço em disputa para a gente. O Estado não está mais em disputa para nós trabalhadores. Esse é o ponto que a gente coloca aqui, né? Eles estão organizando atos, repúdio, mas não tem um chamado, uma deliberação, construção de uma greve, né? Que pare a produção, né? O que minimamente incomode o capital. Cada vez mais, na ausência de lutas, aí na ausência das lutas, né? Como já as burocracias estão travando qualquer forma de luta, esse centrismo vai cada vez se aproximando mais do reformismo,
nessas políticas de retaguarda. Por fim, a política que a gente defende para tudo isso, né, a alternativa nossa, que a gente como LOI, como organização que se pretende, que se reivindica revolucionária, trotskista, a gente entende que é preciso levantar em cada sindicato, cada organização estudantil, a necessidade de eleição de assembleias que exijam das centrais sindicais a organização classista e independente da nossa luta. A gente fala muito dos sindicatos porque ainda é onde os trabalhadores estão organizados. É onde você tem a capacidade maior de organização e mobilização dos trabalhadores, né? Então, que essas centrais realizem um congresso de delegados eleitos pela base para a construção de um plano operário de saída para essas crises e de enfrentamento dos ataques, não eleitoral, né? Que coloque abaixo essas reformas trabalhistas, previdenciária, educacional, administrativa, que também está na fila aí, né? Que levante a luta pelo escravo móvel de trabalhos, de horas, salários, a necessidade de expropriação dos expropriadores. É necessário também que, a partir das nossas estruturas, a gente organize a autodefesa contra esses ataques proto-fascistas, né? E principalmente contra o braço armado do Estado burguês. A gente não pode continuar exigindo do Estado, confiando no Estado. O Estado é nosso inimigo e ponto, né? A gente precisa começar a organizar de fato a nossa autodefesa. E para isso a gente tem os nossos sindicatos. Qualquer governo dentro da democracia burguesa vai intensificar esse choque entre capital e trabalho. Então é fundamental que a gente se volte às nossas bases, enfrentando as burocracias traidoras, erguendo uma política que remonte a estratégia da revolução proletária. Sim, a gente não pode ter medo de falar em revolução, em política classista, política independente, política revolucionária. A gente precisa recuperar os sindicatos que estão tomados por essa burocracia encastelada, que tomou nosso instrumento de luta e transformou ele em meio de vida e palanque eleitoral. Então, é fundamental que dentro dessas instâncias de luta a gente combater essa política reformista reacionária, eleitoral e de ocupação de espaços e o centrismo que está cada vez mais se aproximando dessa política, como tarefa imediata para a gente, para a classe trabalhadora. É necessário desorganizar a burguesia não através do Estado, mas sim diretamente na produção. É com os nossos métodos, é com greve, é parando a produção. Então, para nós trabalhadores, finalizando, tá? A política passa pela recuperação dos sindicatos, né? Recuperação dos nossos métodos históricos de luta, a construção de um partido revolucionário, né? Sob a Quarta Internacional e que coloque em marcha um programa transicional, que é a ditadura do proletariado. Maravilha! Novamente, usa aí mais 5 minutos. Se você não fizer questão, eu passo a bola aí pro Douglas. Então, beleza. Então, Douglas, para finalizar aqui a nossa live, né? 15 minutos aí de colocar elementos aí novos no debate. Certo, obrigado. Então, eu comecei por esses aspectos bastante concretos, né, da política econômica, porque, embora eles sejam bastante públicos também, em geral, quem faz balanço do governo, quem faz análise e caracterizações do governo, como eu disse antes, acaba ignorando, né, esses elementos concretos, esses elementos que são materiais e que determinam a política mais geral do governo, né? Só que essa determinação, a partir desses elementos concretos da política econômica nacional, como bem colocou o companheiro aí, Rodrigo, estão sobredeterminados por outros aspectos concretos, né? Que é a própria política do imperialismo e do grande capital financeiro em nível internacional. E aí, nesse momento que a gente faz uma campanha pelo apoio incondicional aos palestinos, é bom lembrar, então, quais são essas determinações mais gerais do grande capital financeiro, porque elas que têm levado ao aumento da barbárie e a política de destruição de direitos, de empregos, de salários. Quando eu falo, na primeira parte, sobre a direitização da burguesia, porque esse é um fenômeno objetivo, e é bom falar dessa direitização, não novamente sob termos de discurso ou de fala, né, dos diferentes governos e partidos que se colocam como dirigentes do Estado burguês.
mas a partir também das determinações econômicas e das políticas econômicas que são definidas e impostas sobre o conjunto do globo terrestre, né? Então, pelo menos 3 aspectos gerais estão colocados na atualidade para essa direitização. Um mais amplo e que não é novo, mas que se intensifica, é a retomada das contrarreformas. E a gente tem que lembrar, né, da reforma das aposentadorias, da reforma da Previdência, que Macron impôs sobre as massas francesas. Sobre milhões que saíram às ruas contra a reforma das aposentadorias, sobre milhões que se colocaram abertamente contra qualquer mudança nas regras previdenciárias, mas que, por decreto, até por cima das disputas no interior do Congresso Nacional e do Parlamento francês, foi imposta de forma ditatorial. E aí a gente está falando de uma das democracias do sistema capitalista que não tem nenhum problema de passar por cima das grandes mobilizações, da ação coletiva, do interesse geral nacional, que foi bem explícito, para impor uma contrarreforma. E a contrarreforma na França abre para o conjunto dos países, sobretudo aí entrando nos países semicoloniais e atrasados como o Brasil, uma nova fase para contrarreformas, como a gente viu ao longo dos anos 2000, de modo a reajustar os orçamentos dos estados para direcionar a maior parte dos recursos para os juros da dívida. Então, quando a gente fala do arcabouço fiscal, ele é, de fato, uma continuidade das políticas de austeridade anteriores, mas ele é uma continuidade que aprofunda o ataque ao orçamento público. Porque, na medida em que, mesmo com crescimento, ele impõe limites para as despesas com as áreas e serviços sociais, ele contém qualquer possibilidade de desenvolvimento dessas áreas ou de atendimento mínimo das áreas, como educação, saúde, infraestrutura das cidades, desenvolvimento da ciência. Tudo isso vai ser contido de forma estrutural, a partir do arcabouço fiscal. Quando o governo, mesmo numa situação de crise econômica mundial, em que as principais economias do globo vivem recessão ou estagnação, apresenta uma meta de superávit primário, você está dizendo, então, que os serviços sociais e o orçamento que poderia ser dirigido para isso vai ser direcionado de forma ostensiva para o grande capital. E aí o grande capital nacional existe, financeiro, a gente sabe que ele escoa, sobretudo, para os países imperialistas e para a grande burguesia imperialista do planeta. Então, esse é um dos aspectos centrais dessa direitização da política burguesa. Um outro aspecto central é o fato que precisa necessariamente ter uma centralização política mais efetiva. E aí, novamente, não importam se são governos de esquerda ou de direita, essa centralização política vai se impor por meio de novas leis que vão aumentar o Estado policial, por repressão diante de movimentos sociais e de lutas políticas, como a gente viu mesmo na pandemia, porque ocorreram lutas, apesar de todo o bloqueio que ocorreu das direções ao longo de 2020, 2021, 2022, mas essa política de repressão e de atuação contra os movimentos e contra qualquer ação da classe operária é bastante clara, né? E se efetiva aí. Como parte dessa política mais geral, você vê aí sim as esquerdas, que a gente pode caracterizar como as esquerdas ideológicas, se adaptando e se direitizando, como disse o camarada há pouco, se tornando reacionárias, no sentido que não defendem as reivindicações mínimas que interessam à unidade dos trabalhadores. Não lutam por salário, por exemplo. Quando eu cito essa discussão sobre o salário mínimo no início, que foi o início desse governo, né? Você está falando sobre a defesa da vida das massas, da maioria nacional que vive com 2 salários mínimos no país, a maioria absoluta da população brasileira, dos explorados do país. Então, quando você não defende nenhuma luta, você participa dessa repressão institucional, estatal, que se coloca contra os movimentos, se coloca contra a defesa dessas reivindicações. E, obviamente, contra também os métodos de ação direta que podem levantar, né, e garantir. Não apoiar nenhum governo burguês deveria ser a diretriz máxima de qualquer organização que se chama de classista, independente da coloração que ela tenha. Mas essa independência de classe que se faz na própria luta não tem ocorrido nem nos países imperialistas,
como a gente viu, por exemplo, nas grandes greves que ocorreram nos Estados Unidos recentemente, mas que tiveram abertamente uma colaboração entre sindicato e governo, de modo a sair com uma saída intermediária para que se alcançasse as reivindicações salariais que eram exigidas, ou nos países semicoloniais em que a repressão estatal é mais aberta e disseminada. Então, esse seria um segundo aspecto que inclui aí as esquerdas políticas, porque essas esquerdas políticas estão se direitizando, na medida em que não combatem os governos e os capitalistas. Na medida em que, como agora eu citei há pouco, a GM faz um plano internacional de reestruturação das suas fábricas, promete e realiza demissão de 1.200 operários, o que leva a uma cadeia de demissões muito maiores, né, em relação aos trabalhos indiretos, e você tem uma colaboração que vai da força sindical à CSP com lutas, na política de fazer um acordo por PDVs, assembleias para programas de demissão voluntária, como se a GM, ao desovar carros que não são vendidos para os operários, estivesse fazendo algum favor quando tira a fonte de sustento dessa classe e desse setor da classe. E um terceiro aspecto também geral, que chamaria parte dessa direitização, é a própria política, né, que se coloca e que se expressa nas tendências bélicas, que também tem a ver com essa direitização mais geral. Aí tem um ponto de discordância, né, com a fala do companheiro Rodrigo e de outros correntes, que vão caracterizar, por exemplo, a China como um país já em que o capitalismo já foi restaurado, ou a Rússia. Porque, para a gente, e essa é até parte da origem do PPRI, existe a manutenção da caracterização que se trata de estados operários degenerados, e que é justamente o choque entre a propriedade nacional estatizada, né, estatal nacionalizada, que é fruto das revoluções proletárias, que permite esse choque mais geral entre esses estados, com as suas burocracias estatais bastante autoritárias, e as frações imperialistas. Que a potência desse conflito está justamente na potência entre a propriedade estatal, que concentra e centraliza politicamente a economia, e a anarquia da produção das propriedades burguesas das frações imperialistas. E que é para destruir, com o objetivo muito claro de destruir as forças produtivas da China, da Rússia e dos países que restaram das revoluções proletárias, é que se lança a guerra comercial nessa nova etapa de fase imperialista. E aí, nessa nova etapa desse conflito mais amplo, fica muito claro que as posições pró-imperialistas também são alimentadas pelos governos chamados de esquerda, ou que se autodenominam de esquerda, assim como de correntes políticas que também se autodenominam de esquerda, mas que se apoiam nessa política pró-imperialista para assumir uma posição de neutralidade. Então, o governo Lula, quando a gente fala dessa campanha internacional de apoio incondicional ao povo palestino, por exemplo, ao defender uma suposta neutralidade ou a existência de dois estados, está objetivamente apoiando o lado imperialista, a ofensiva sionista contra o povo palestino. A posição de neutralidade, nesse caso, fica muito clara. Mas quando a gente vai olhar para os conflitos mais amplos também, que tem levado a esse conflito da guerra comercial entre China e Estados Unidos, ou a guerra na Ucrânia, a neutralidade se coloca em não apoiar a derrota militar da OTAN, que nos parece fundamental para que o imperialismo norte-americano não avance sobre outras regiões do planeta. Porque a derrota da Federação Russa sob domínio da burocracia, repito, ultra reacionária do Kremlin, vai significar o avanço do imperialismo para outras regiões do planeta. O fato de que todo o arsenal do Ocidente ser lançado a favor do governo de Zelensky e mesmo assim não derrotar a Rússia, comprova, de alguma forma, uma oposição entre forças econômicas que são historicamente muito potentes, que estão ligadas aí à propriedade estatal de um lado, como eu disse, e de outro, à propriedade privada. Então, há uma necessidade objetiva, aí fechando já a minha fala, os 15 minutos, que haja a destruição maciça de forças produtivas. E essa destruição não passa pela
só pela intensificação da exploração dos mercados já existentes, como diria Marx, que é a exploração mais intensa de economias como do Brasil, que precisa ter suas riquezas todas direcionadas para o pagamento de juros da dívida. Essa política está ligada também a uma destruição maciça de forças produtivas a nível mundial. Daí que, para o imperialismo, é fundamental derrotar a Rússia. Para o imperialismo, é fundamental tomar a região da faixa de Gaza e impor ali o poder, né, o enclave militar, que é o Estado de Israel, que é uma extensão do poder imperialista da Europa e sobretudo, dos Estados Unidos. Essa ação militar, então, é uma extensão da guerra comercial e não um episódio à parte. Ler esses episódios militares ou a ação dos governos como elementos à parte significa adotar posições pró-imperialistas. E aí é inevitável falar das esquerdas que querem tomar uma posição de neutralidade diante desses conflitos. Se no caso da Palestina a gente tem posições históricas que nos garantem, então, se colocar ao lado do povo palestino contra o Estado de Israel, que não deveria existir, que deveria deixar de existir, porque é um enclave imperialista. Quando a gente fala desse conflito mais amplo entre China e Rússia, costuma-se adotar uma posição de neutralidade, como se essa neutralidade na luta de classes internacional fosse possível. A neutralidade do governo Lula acaba sendo uma posição pró-imperialista sob uma forma diferente dos países que apoiaram a guerra ou se posicionaram pela guerra a favor da liberdade e integralidade, por exemplo, do território ucraniano. Então, eu acho que esses 3 pontos que eu coloquei aqui, que revelam a diretização, dão mais concretude, inclusive, para a política do governo Lula, que é no interior dessa política mais geral do imperialismo, das frações imperialistas, do capital financeiro, que o governo Lula se coloca. Um governo pró-imperialista, do grande capital financeiro, que visa atender às maiores e mais poderosas frações da burguesia nacional e mundial. E se para isso precisa se chocar até com frações menores, como essa discussão sobre a desoneração da folha de pagamento, o fará, porque o Estado, em última instância, defende os interesses das grandes frações e não das pequenas frações burguesas que podem ser, no processo histórico, apagadas pela experiência da luta de classes. Então, eu encerro por aqui. Guilherme está colocando se pode colocar uma questão sobre a China. Por mim, tudo bem. Posso falar rapidinho, Guilherme? Na verdade, essa aí foi o... Pode, só peço que desliga o microfone aí, vocês dois, para poder falar, para poder introduzir essa parte. O Rodrigo pediu para fazer um adentro rápido sobre a caracterização da China, né? Eu concordo, com o pedido do Rodrigo, lembrando que esse adentro não é a extensão não é, a intenção não é fazer uma extensão do debate sobre a China, A gente pode até fazer isso posteriormente, mas não é o intuito aqui da live. Mas como o Rodrigo tem esse tempo aí de sobra, que ele não usou, então acho que seria até que justo ele falasse, tá? Então, Rodrigo, pode fazer uso da sua fala. Não, é muito tranquilo mesmo, porque é só uma retificação, na verdade, que a gente não considera a China como um Estado capitalista. A gente considera a gente classifica tanto China, Rússia e esses outros ex-estados operários como ex-estado operário de assimilação, Porque a gente, apesar de eles já estarem se inserindo dentro do mercado capitalista, eles têm elementos socialistas ainda muito importantes dentro da sua economia, A burguesia ainda, uma burguesia incipiente ainda se formando, quando você vê o caso da China, isso mais claro ainda. Era só para retificar essa parte da discussão aqui. Feito, então. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aí mais uma participação, mais uma mesa aí da semana de balanço do primeiro ano do governo Lula. Quero aqui agradecer a participação do Douglas, a participação do Rodrigo. Também quero aí agradecer a participação de você que acompanhou essa live. Lembrando aqui sempre, quem puder
se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho. Você pode ajudar a gente, né, curtindo esse vídeo, né, comentando, né, gostou, não gostou, deixando o seu like, compartilhando, né, se inscrevendo no canal, obviamente, e também, né, seguindo a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. E quem puder contribuir aí com o nosso Pix. Passando aqui na tela, consegui finalmente aí fazer o Pix rodar aqui na tela, né? Acho que ficou melhor que da maneira que eu fazia antes, né? Que o Pix é 385 007 028 00 CPF. Lembrando que nós somos mídia independente, não recebemos dinheiro do Estado e nem do capital privado. E nós também temos aqui a nossa outra forma aí de que é o www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. E para a gente finalizar aí de vez, né, lembrando que amanhã tem continuidade aí da nossa semana, né? E na mesa amanhã estarão presentes a CSR, representada aí pelo Chan, a Emancipação Socialista, representada aí pelo Mauro, né? A Revolução Brasileira, representada aí pelo Heitor Silva, e o PCdoB, né? Representado pelo Lucas Gil. Então, quem puder assistir essa outra mesa, né, assista, né, porque faz parte da continuidade desse debate que fizemos hoje. Então é isso aí, pessoal. É só um forte abraço. Fui.